Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos reportar o nosso pensamento, o nosso coração, no sacrário mais perto de nós, numa igreja, numa capela, para que possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Vamos ouvir o Evangelho do dia, que está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nos aproximando de Pentecostes, ou seja, a vinda do Espírito Santo. E por isso já estamos ouvindo de Nosso Senhor falar sobre o Espírito. Esse Espírito que será o defensor, que Jesus mandará da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai e dá testemunho de Jesus. E é importante nós observarmos que Nosso Senhor declara aos discípulos, que esse Espírito Santo dará testemunho dele, mas também os discípulos darão testemunho de Cristo. Ou seja, o Paráclito, o defensor, enviado do Pai, dará testemunho de Cristo. Mas também os apóstolos, aqueles que estavam junto de Nosso Senhor. E essa fala de Nosso Senhor se repete pouco antes da sua ascensão, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nós vemos Jesus que diz que esse Espírito então dará testemunho, e os discípulos também
darão testemunho de Jesus. Mas será com a vinda do Espírito Santo que se iniciará a pregação pública dos 12 e a vida da igreja, né? Então Jesus anuncia essa vinda do Espírito Santo, mas a vida da igreja se iniciará em Pentecostes, ou seja, quando então os apóstolos começarão a pregar publicamente a palavra de nosso Senhor Jesus, começarão a dar testemunho público e então começará a vida da igreja. Quando nós ouvimos Jesus declarar que muitos matarão, ou seja, os discípulos de nosso Senhor, achando que farão algo de bom, Jesus então comenta no Evangelho: expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Assim agirão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. E aqui nós vemos que o fanatismo pode arrastar até fazer crer que é lícito o crime para servir a causa da religião, né? E aqui nós vemos, por exemplo, o caso de São Paulo. São Paulo, antes de se converter ao cristianismo, era um grande perseguidor do cristianismo e concordou com a morte de Santo Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja, né? Foi apedrejado. E também vemos a perseguição que há aos valores cristãos, né? Sobretudo por parte do mundo, ou seja, por parte daqueles que não aceitam a Deus, que não conhecem a Deus. Agora, vamos então analisar um pouco mais essa leitura que acabamos de fazer do Evangelho. Veja, assim como os apóstolos serão aqueles que darão testemunha de nosso Senhor, também todo cristão há de ser também testemunha da vida de Cristo, todos nós. E a igreja inteira é um testemunho perene de nosso Senhor Jesus. Então veja, todos nós somos chamados a dar testemunho de Cristo. Como? Na nossa vida cotidiana, ou seja, viver na presença de Jesus, não viver um ateísmo prático, né? Mas de fato a nossa vida deve se revestir da presença de nosso Senhor. Então, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, ou seja, as escolhas que nós tomamos, os conselhos que damos, os assuntos que deixamos nos envolver, isso tudo, quando está de acordo com o Evangelho de nosso Senhor, mostra que nós estamos dando testemunho de nosso Senhor, que somos testemunhas dele. E isso revela que somos igreja, né? Porque todo batizado, ele de alguma forma representa a igreja, ele é a igreja, porque ele faz parte, ele é membro do corpo místico que é a igreja. E assim damos testemunho de nosso Senhor Jesus. Mas também a igreja inteira é um grande testemunho perene de Jesus Cristo. E a igreja testemunha o Cristo, sobretudo por meio dos sacramentos, né? É claro que a igreja testemunha o Cristo através da sua pregação, né? A igreja prega sem cessar a verdade do Evangelho. A igreja, ela também através das suas obras de caridade, testemunha também a presença de Cristo,
que nos mandou amar uns aos outros, e tantas outras práticas que poderíamos elencar aqui sobre esse testemunho que a igreja dá. Mas eu queria enfatizar os sacramentos, porque o sacramento, ele testemunha a presença de Cristo, mas não só testemunha a presença de Cristo, como faz com que Cristo realmente, e até mesmo substancialmente, na Santíssima Eucaristia, ele se faça presente, né? E nos sacramentos, Cristo continua, sobretudo, por meio deles, no meio de nós. Ele continua a sua obra salvífica através dos sacramentos. Ou seja, Jesus que derrama o seu sangue sobre cada um de nós, o seu sangue que purifica. Jesus que, através do santo batismo, nos lava de todos os pecados e por aí vai, né? Então, por meio do Espírito Santo, Cristo age diretamente na sua igreja, né? Cristo age por meio desse Espírito que o Pai enviou por meio de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele age diretamente na nossa vida por meio dos sacramentos, e isso se dá por obra do Espírito Santo, né? Vemos no sacramento do batismo, porque no sacramento do batismo, assim como qualquer sacramento, não é o ministro que batiza, não é o diácono que batiza, não é o padre que batiza, não é o bispo que batiza, mas é o Cristo que batiza. É o Cristo que batiza. E no batismo somos purificados dos nossos pecados, né? Tanto o pecado original quanto os pecados pessoais, se este foi batizado quando adulto. Na crisma, quando nós recebemos a plenitude do Espírito Santo e ao mesmo tempo a maturidade da alma, da vida cristã, para que possamos fazer apostolado, para que possamos ser soldados de nosso Senhor Jesus Cristo, e recebemos essa força, né, do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo em nós. No sacramento da Eucaristia, que se faz presente o próprio Cristo com seu corpo, sangue, alma e divindade, e ele se dá a nós como alimento, ou seja, recebemos o próprio Cristo ressuscitado nesse sacramento. E depois o sacramento da penitência, onde temos a certeza que somos restaurados, purificados dos nossos pecados após o batismo. E aqui, no sacramento da penitência, nós temos a certeza de ser perdoados quando nós ouvimos as palavras do sacerdote que age na pessoa de Jesus, né? Eu te absolvo dos teus pecados, né? E ali, como que ouvindo essas palavras de Jesus, sabemos, fui perdoado dos meus pecados, esses pecados não existem mais, né? Quando recebemos o sacramento da unção dos enfermos, somos curados também do mal da alma, porque esse sacramento também é um sacramento de cura, e ao mesmo tempo recebemos todas as graças para levar aquela enfermidade como um caminho de salvação, de maturidade cristã, de santificação.
Então, Deus nos dá a graça de sermos pacientes na dor, de não perdermos a esperança nele, de não cairmos no desespero, sobretudo no temor, né, da condenação. E ao mesmo tempo é um sacramento que nos pode dar a cura física, se essa cura física for o melhor para a nossa alma, para a nossa salvação. Daí quantas e quantas vezes Jesus cura a alma e o corpo daquele que está enfermo por meio desse sacramento, né? E por fim vemos os sacramentos de missão, que é o sacramento do matrimônio e da ordem. Ou seja, recebemos a missão de nos santificarmos e de santificar os outros através de uma missão, de uma vocação que Jesus nos dá. Seja no matrimônio, seja no sacerdócio, né? E assim nós vemos a riqueza dos sacramentos. Ou seja, esse Cristo que age diretamente na nossa vida. E aqui, com os sacramentos, nós temos a certeza plena de que a Igreja, ela é divina, porque Cristo age diretamente na sua Igreja, né? E como isso nos faz perceber a grandeza da Igreja de Nosso Senhor, né? Saber que o Espírito Santo atua diretamente sobre os ministros da Igreja, nos sacramentos, e faz então o Cristo presente. Quando o sacerdote ele está iniciando a oração eucarística na Santa Missa, ele prostra as suas mãos sobre as oblatas, né? Sobre aquilo que está sendo oferecido, o pão e o vinho, implorando a vinda do Espírito Santo, né? Enviai o Espírito Santo, né, para que esses dons se transformem no corpo e sangue de nosso Senhor, né? Então, o Espírito Santo é esse poder do Pai, né, que faz com que o Cristo esteja ali presente. Por isso que nós dizemos que a maior riqueza da nossa igreja são os sacramentos, né? E nesse tempo de quarentena que estamos vivendo, deve ser um tempo em que devemos fomentar cada vez mais o desejo de receber os sacramentos e de valorizá-los, né? O que seria da igreja sem os sacramentos? Por isso é justo, né, perceber e ver quantos fiéis, né, sentem falta dos sacramentos, né, de fazer uma confissão, de receber a Jesus na Eucaristia, né, de algumas pessoas que querem batizar os seus filhos e nesse momento não conseguem batizar, a dificuldade de levar o sacramento da unção dos enfermos, porque os hospitais colocam dificuldades para o sacerdote entrar, né? Mas nós entendemos todo o risco que há também. Então vemos essa riqueza, né, que devemos valorizar. E me recordo que no decreto do nosso arcebispo, quando ele decidiu junto com outros sacerdotes para que cessassem as missas públicas, ele dizia que isso faça com que nós valorizemos mais a Eucaristia. Essa grande riqueza, essa presença real e substancial, né? E todos os outros sacramentos. Ou seja, a marca de um católico, de um batizado, é de fato crer nos sacramentos, valorizá-los e buscá-los, né? Sobretudo aqueles que recebemos com frequência, o sacramento da penitência e o sacramento da Eucaristia.
Muito bem. Nos sacramentos, nós vemos então essa realidade tão perto de nós do sagrado, ou seja, de Deus que age. Por isso, peçamos a Jesus a graça de sermos testemunhas da sua obra, sobretudo da Igreja e dos seus sacramentos. Ou seja, que de fato possamos testemunhar com a nossa própria vida a presença de Cristo no meio de nós e também testemunhar a nossa fé, ou seja, nessa ação do Espírito Santo na Igreja por meio dos sacramentos. E peçamos também a Deus que nós possamos nos empenhar para conhecer mais os sacramentos e para que possamos amá-los, né? Que possamos conhecer a essência da Santa Missa, que possamos de fato conhecer o sacramento da penitência, procurar saber como fazer uma boa confissão, qual é o valor de tudo isso, qual a fundamentação bíblica, né, para este sacramento. Que de fato nós recebamos continuamente os sacramentos com devoção, ou seja, sabendo aquilo que estamos recebendo, né? E como é triste saber que tantos católicos recebem a Sagrada Eucaristia sem nenhuma devoção, às vezes sem estar preparados, confessados, né? Se deixam muitas vezes receber a Jesus de forma sacrílega, né? Fazem uma confissão mal, né? Às vezes para cumprir um preceito, né? Tem que confessar uma vez por ano, então vou lá e confesso, né? E confessa muito mal, sem arrependimento, né? E não damos o valor necessário. A preparação para o matrimônio, muitas vezes defasada, né? Já se casam muitas vezes pensando que não vai dar certo e aí já pensam numa separação. Quantas e quantas vezes não sabemos valorizar os sacramentos? Ou seja, é que de fato esse tempo de quarentena seja um tempo para nos exercitarmos no conhecimento e na devoção a essas riquezas espirituais, essas riquezas da Santa Igreja. Peçamos a graça de nosso Senhor Jesus para que possamos colocar em prática tudo aquilo que meditamos e que rezamos nessa oração. Com o auxílio da Virgem Maria, nossa Mãe, de São José e do nosso anjo da guarda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradecemos a sua presença aqui conosco e convidamos a você a compartilhar os nossos vídeos, né, e fazer com que eles cheguem a outros corações, né? Você possa dar testemunho de nosso Senhor também, evangelizando aos demais, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.